Vamos lá, vamos começar a nossa aula nessa manhã sobre missiologia bíblica. Não sei se os irmãos sabem, mas eu estudei no Seminário Teológico do Betel Brasileiro, que é um seminário de teologia com ênfase em missiologia. Então, o que a gente mais falava lá no seminário, na época que eu estudei, era sobre missões. Seminário da missionária Durvalina Bezerra, um ícone aí das missões. E hoje, nessa manhã, eu vou compartilhar um pouco com os irmãos sobre a missão num sentido bíblico. Porque, infelizmente, muitas pessoas entendem... Olha só, a Paula escreveu que ela gosta de Ruth, uma mulher fiel. Isso aí. Olha só, muitas pessoas entendem a missiologia de uma forma um tanto quanto limitada. A grande comissão. Jesus, num determinado momento, ali antes da sua ascensão, ele vai deixar um mandamento, uma missão para os seus discípulos. Aliás, para não só os seus discípulos, os 12 especificamente, né, e aos seus seguidores, mas a todos os discípulos de Jesus, de forma atemporal, em qualquer momento, em qualquer tempo. Ele deixou uma missão. Qual foi essa missão? Ide e pregai, e ide e fazei discípulos. Onde? Em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Né? E aí vem a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim de tudo, Jesus promete estar conosco. Ele está presente, ele é real. Viu? Olha aí pela tua janela, contempla o sol aí. Jesus é real. E esse Jesus real deixou uma missão para todos nós. É sobre essa missão que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã de domingo, sobre a missão que Jesus deixou para a sua igreja. Olha aí, a Sueli está aqui, quem mais? O Genaldo, olha só, Daniel, olha só, o personagem favorito da Luciana é Daniel. Coração quebrantado diante de Deus. Legal, Lu, obrigado pela sua participação. Reginaldo, graça e paz, pastor Reginaldo. Ana, pela sua fé. Ah, Dani. O personagem favorito da Dani, esposa do Will, é a Ana. Olha só. Mãe de Samuel, né? Mãe Edna está nos acompanhando também. A Karen. O tema da nossa aula aqui é missiologia. E nós vamos falar sobre a missão da igreja segundo a Bíblia. E lançamos uma enquete aqui. Você pode deixar no seu comentário. Qual é o seu personagem bíblico favorito? O meu vou revelar só ao final da live. Se você quiser saber, espere até o final da live. Manda aí quem é o seu personagem favorito da Bíblia e por quê? Tirando Jesus. Vamos lá, missiologia. Então existe a grande comissão deixada por Jesus. Ide pregai e de fazer discípulos. Mas será que missiologia nasce aí? Será que tudo começa a partir dessa grande comissão? Não. Toda a Bíblia fala sobre missões. Isso que é demais. As Escrituras por inteiro fala de missões. Isso não é uma forçação de barra, não. Isso é uma análise que a gente pode fazer. Se a gente olhar com um olhar um pouquinho mais criterioso, eu vou conduzir você nessa manhã a investigar um pouquinho mais a Bíblia. E você vai descobrir que a Bíblia fala o tempo inteiro de missões. Tempo todo. Olha só. Na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, já começa a falar de missões. Já começa a falar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o nosso Deus, ele não é Adoni, ele não é Deus de um povo apenas, ele não é Deus apenas de uma pessoa específica. Não, ele é Adonai. Ele é Deus de todos. Ele é Deus sobre tudo. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, já começa a introdução da missiologia bíblica. O nosso Deus, ele é o Deus do universo. Ele criou
todas as coisas. E ele criou o homem. E ao homem ele deu uma ordem. E ele disse assim, ó, tá lá, Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só, Deus criou todas as coisas, mas ele não apenas cria todas as coisas, mas ele também dá uma ordem ao homem para cuidar da criação, para dominar, para sujeitar essa criação. Então, é como se Deus desse... Vocês já contrataram um advogado alguma vez? Normalmente sim, né? Quando tem problema, normalmente procura um advogado, né, doutor Reinaldo? Fala aí. Se você já teve que procurar um advogado, você sabe que para o advogado falar no seu nome em um processo, ele precisa de uma procuração. Esse texto, na minha visão aqui, na visão dos missiólogos em geral, Deus ele está outorgando ao homem uma procuração para cuidar, para administrar a criação. Certo? Deus continua no controle, continua Senhor de todas as coisas, mas ele delega ao homem uma responsabilidade de cuidar, de tocar o barco, não é verdade? E a gente vai ver isso de uma forma absolutamente natural e constatável. A gente vê, nós, seres humanos, administramos os recursos naturais, por exemplo, que Deus nos deu. A água, na verdade, a energia solar, a energia que vem dos recursos naturais. Tudo isso é o homem que administra. O homem cuida da natureza, ele pode optar por cuidar da natureza ou destruir a natureza para N fins. Então, existe aí uma procuração de Deus para nós, né? Para cuidar de tudo isso que Deus fez. Então, nesse sentido, nós vemos realmente a missiologia aí começando a se desenvolver, começando a ganhar forma. Na verdade, primeiro um Deus criador, depois esse Deus cria um homem e uma mulher, dá uma ordem a esse homem, certo? De realmente cuidar daquilo que ele criou, que ele fez. É responsabilidade nossa, certo? Bom, a gente sabe que Adão falhou na missão, né? Adão ramelou e desobedeceu a Deus e pecou. Mas o propósito de Deus não se limitou à pessoa de Adão. O propósito de Deus era para com a humanidade. Olha só a ordem de Deus. A ordem de Deus foi: sede fecundos e multiplicai-vos. Já havia um plano de Deus relacionado à sua criação de haver um povo ou de haver povos. Né? Já havia esse plano de Deus. Isso está na ordem do próprio Deus dada a Adão. Crescei e multiplicai. Olha só, o Roberto mandou o personagem bíblico dele. Tomé teve coragem de fazer um questionamento. Olha só, tá vendo? O pessoal saindo da caixa aí. Tomé teve coragem de fazer um questionamento que para muitos seria um absurdo, né? Mas ele teve coragem de questionar e tudo mais. Olha só. O que mais? O apóstolo Paulo. E o pessoal vai mandando aí os personagens favoritos. Olha só. Deus então vai criar esse homem, vai colocar esse homem no jardim, e esse homem vai pecar. Vai desobedecer a ele, vai ser expulso do jardim. E aí quando a gente vê ali de Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 12, a gente vai ver que foi um período muito difícil. A humanidade ela se rebelou. Se rebelou contra Deus. Especificamente, falando sobre a Torre de Babel, por exemplo, né? É importante a gente destacar esse relato bíblico. O que aconteceu ali na Torre de Babel? Havia a ordem de Deus, crescei e multiplicai. Só que por uma questão de segurança, por uma questão ideológica, uma ideia de autoproteção, de autodesenvolvimento, uma ideia progressista,
eles começaram a se reunir e construir a Torre de Babel. Vamos ficar aqui juntos, juntos somos mais fortes, vamos nos proteger. E ali havia apenas uma língua, certo? Porém, Deus vai confundir as línguas, ele vai dividir aquele povo ali que se reunia em torno da Torre de Babel, ele vai dividir as línguas. É o marco da divisão das línguas e a criação dos povos, né? Ali tem origem os povos. Por quê? Porque eles foram se aglutinar por língua. Quem eles entendiam, eles ficavam junto e eles foram forçados a cumprir a ordem de Deus dada a Adão ali no Éden. Eles tiveram que se dispersar. Por que Deus deu essa ordem de não só de crescimento populacional, mas que eles se dispersassem? Porque havia um plano de Deus já de alcançar, de não ser um Deus exclusivista, mas ser um Deus de todo o universo, um Deus da criação, um Deus acessível a todos os povos. Deus estava realizando seus propósitos, né, ao longo da história. A gente sabe que a humanidade vai ser destruída com exceção de uma família, a família de Noé. A família de Noé é preservada e a partir da família de Noé, que é preservada, Deus vai escolher trabalhar com um povo. Deus vai escolher trabalhar de forma mais específica com um povo. E esse povo são os judeus. Então Deus vai escolher um homem chamado Abraão, né? Primeiro, depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. E Deus vai fazer uma promessa para esse homem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, o William falou que o personagem predileto dele é Abraão, justamente quem a gente está falando aqui. O Reginaldo falou que é Jefté. Ele entregou o que mais amava em favor da obra de Deus. Nelly, Salomão. Entre erros e acertos, a sua sabedoria ensina e corrige através dos tempos. Olha só, o pessoal revelando aí seus personagens favoritos. Veja, depois da Torre de Babel, Noé, Deus vai destruir, mas Deus vai escolher um homem, Abraão, e vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus vai escolher um homem? Havia um propósito, certo? Não foi algo exclusivista. Deus, peraí, eu vou esquecer do resto do mundo, agora eu só vou cuidar de um povo, eu só vou amar esse povo, eu só vou... Não! O propósito de Deus ter escolhido Abraão foi para que, através da descendência dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Havia um propósito missionário na escolha de Israel. Não foi algo aleatório. Foi a forma como Deus agiu na história. Deus poderia ter trabalhado de outras formas, talvez, mas o propósito de Deus foi estratégico, foi missionário. Ele escolheu um povo e a partir desse povo, o objetivo era que esse povo fosse luz para as outras nações, fosse referência para as outras nações. Não é verdade? Então, essa foi a palavra lançada sobre Abraão e levada por toda a descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Olha só o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, vamos pensar de uma forma bem prática. Onde que está isso na Bíblia, né? Onde na Bíblia diz então esse propósito missiológico de Israel? Em vários textos, diversos textos. Eu vou ler aqui por exemplo, que é o texto pós-travessia do Rio Jordão, né? Então Josué vai afirmar lá, Josué 4, 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Rio Jordão diante de vós até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra, olha só, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte,
a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então os milagres de Deus, eles não objetivavam algo para Israel, mas era uma forma de conduzir as nações à salvação. Era uma forma de mostrar o Deus verdadeiro às outras nações. Quando você olha e vê aqueles feitos milagrosos do Antigo Testamento, você vê o relato, o agir de Deus ali com o seu povo no Egito, depois na caminhada pelo deserto, tudo isso está relacionado ao propósito que Deus tinha, que era revelar a sua glória e o seu poder às outras nações. Para que as nações conhecessem um Deus, que não era um Deus de barro, um Deus feito por mãos humanas, um Deus que saía da cabeça das pessoas, mas um Deus verdadeiro. Só o Deus verdadeiro poderia fazer tais sinais e tais milagres. Não é verdade? Então, olha só o propósito missiológico aí acompanhando o povo de Deus ao longo de toda a Bíblia. E Davi? Davi, ele em diversos textos, em diversos salmos, ele vai destacar esse propósito missionário aí. Olha só, por exemplo, sabe aquela música? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Olha só, aclamai a Deus toda a terra. Prostre toda a terra perante ti, os seus olhos vigiam as nações. Bendizei ao povos o nosso Deus. Salmo 66, né? 1, 4, 7, 8. Estou fazendo um corte aqui. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Nele sejam abençoadas todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Salmo 72. Olha só, vamos lá, Salmos 96. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor. Olha só, cantando a palavra de Deus aí. Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Salmo 117, 11. Então essa missão missionária está latente em toda a Bíblia. Até Salomão, olha só, quando ele edifica o templo: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Olha lá, 1 Reis 8:43. Então a Bíblia está repleta de missiologia, tá bom? Célia está nos acompanhando, Vitão, graça e paz, Vitão. A missão, ela está em todas as escrituras, desde Gênesis capítulo 1 até lá o último capítulo, né, de Apocalipse, até a Nova Jerusalém. Missões está presente. Chegou na Nova Jerusalém, acabou, né? Aí não tem mais o que falar de missiologia. Mas até a Nova Jerusalém temos muito o que falar sobre missiologia. Então, ficou claro para os irmãos? Os irmãos compreenderam até aqui? Então, a aula, manda um joinha aí se você está entendendo. Se não está entendendo, diga assim: não estou entendendo, pastor. Aonde você quer chegar? Tá? Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, vou fazer um resumo em 10 segundos. Jesus deu uma ordem, a ordem de ir de pregar e ir de fazer discípulos. Mas será que a missiologia nasceu a partir da grande comissão de Jesus? Não. Eu estou explicando que ela vem desde Gênesis capítulo 1. Vem desde a criação. Deus é criador dos céus e da terra, cria o homem, escolhe o homem, dá um mandado, uma ordem para esse homem, para cuidar de todas as coisas, para sujeitar a terra, para administrar a terra. E ele escolhe um povo para quê? Ele escolhe um povo ali a partir de Abraão para abençoar todos os povos da terra. Então não era exclusivista. Só que o que aconteceu? Quando a gente vai andando um pouquinho mais ali no tempo dos profetas, a gente vai ver que Israel vai se tornar uma nação com uma preocupação muito exclusivista. É o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, não é o seu Deus, é o nosso Deus. Aquele declínio espiritual, aqueles altos e baixos durante o período dos reis, né? O reino do norte ali se desviando totalmente, o reino do sul aqueles altos e baixos espirituais, né? A depender de como o seu líder conduzia ali o povo. Enfim, os profetas em muitos momentos vão ter que chamar a atenção do povo para a missão, para a verdadeira missão, o verdadeiro propósito pelo qual Deus chamou Israel. Né? E os profetas vão fazer isso. Por exemplo, Zacarias 9:10, ele vai dizer: ele anunciará paz às nações.
O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, ele já vai quebrar essa ideia exclusivista, né, que surgiu ali num contexto ali dos profetas, maiores, menores, enfim, um sentimento nacionalista, né, e exclusivista dos judeus. O propósito sempre foi missionário. Missões é algo que está no coração de Deus. Por isso que é algo que tem que estar no nosso coração. Missões está no seu coração? Diga aí, Ricardo, missões está no seu coração? Claudinha, Cris, deixa eu ver o rosto aqui da galera. Carol, Luciana, Jéssica, o pessoal, todo mundo que está nos acompanhando aqui. A gente tem 44 aparelhos conectados conosco nessa manhã. Você pensa assim também, que missões está no coração de Deus? Olha aí, falei de todo o Antigo Testamento em mais ou menos 10, 15 minutos para provar para você que missões não é algo que nasce ali na grande comissão, quando Jesus vai dizer, ide pregar, ide fazer discípulos. Missões está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala de missões. É um engano se a gente pensar que missões se restringe à ordem de Jesus e às viagens missionárias de Paulo. Não, toda a Bíblia fala de missões. E agora eu vou falar sobre o The Best, Jesus Cristo. E como Jesus Cristo vai nos mostrar a importância das missões. Bom, primeiro eu vou trabalhar aqui em relação a Jesus com 3 aspectos, tá bom? O aspecto geográfico, o aspecto social e o aspecto cultural. Jesus quebrou todas essas barreiras. Aquele exclusivismo, aquela ideia que o Deus é o Deus de Israel apenas, é o Deus dos judeus, né? Vai ser com Jesus quebrada, todos os paradigmas Jesus vai quebrar em relação a isso. Primeiro é o geográfico. Boa parte do ministério de Jesus se desenvolveu ali na região de Cafarnaum. Jesus não desenvolveu seu ministério preponderantemente em Jerusalém. Jesus, diz a palavra de Deus, percorria cidades e aldeias. Foi em Cafarnaum que Jesus, por exemplo, curou a sogra de Pedro, né? Muitos questionam, será que Pedro queria mesmo que Jesus curasse a sogra dele? Brincadeira, ó. Sogrinha, te amo, tá? As sogras são maravilhosas. Todas elas, não é verdade? Verdade? Hã? Olha só. Jesus fez muitos sinais em vários lugares. Jesus percorria a cidade a um ponto de exaustão. Muitas vezes Jesus estava cansado, exausto, e ele dizia, olha, eu não posso ficar aqui porque eu preciso ir para um outro lugar. Então, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, Jesus falava. Pois para isso é que eu fui enviado. Então, quando Jesus era muito demandado num lugar, ele entendia que o propósito dele era um propósito de percorrer outros lugares também. Olha só. Aê, continuei. Olha só, que susto, achei que ia cair aqui o negócio. Não caiu. Glória a Deus por isso. Segura aí, orem aí, irmãos. Orem aí pela Claronet para nos ajudar. Vamos lá. Então, Jesus rompeu todas as barreiras geográficas. E ele rompeu também as barreiras sociais. Ele ministrou a diversos grupos sociais que eram negligenciados, né? Então, a gente vê no Evangelho de Jesus, sim, um discurso mais voltado para o pobre do que para o rico. Não que Jesus tenha excluído os ricos, pelo contrário, né? Em diversos momentos, Jesus, inclusive, vai se importar com pessoas que, aos olhos do povo, eram pessoas de péssima índole, como, por exemplo, os cobradores de impostos. Jesus também vai dar uma atenção especial para essas pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma ênfase muito grande na questão do pobre. Aqui eu não estou trazendo, o que eu estou trazendo aqui para vocês não é teologia da libertação. Aquela ideia de que o evangelho é apenas obra social ou levar obra social a... Não, eu entendo o evangelho de uma forma integral. Eu entendo que faz parte da missão da igreja também, além de pregar e fazer discípulos, fazer obras sociais, né? Isso faz parte da missão da igreja. Se a igreja esquecer dos pobres, a igreja
esqueceu do seu papel bíblico, seu papel na sociedade, né? Jesus tinha essa preocupação muito grande com os pobres. Lucas, qual é o seu evangelho predileto dos 4? O meu, eu já vou falar aqui, é Lucas. Lucas, ele tem essa perspectiva, o autor do evangelho, porque veja, são 4 evangelhos que contam a história de Jesus com perspectivas diferentes. Você pode perceber que em Lucas, Jesus é retratado de uma forma mais humana, mais preocupado com as pessoas, mais sensível com as questões sociais, com aqueles menos favorecidos, com os pobres, aquelas pessoas que sofrem, que são excluídas. Lucas, o evangelho de Lucas traz muita excelência. Por isso que o evangelho de Lucas é o meu evangelho favorito, né? Vejo Jesus assim, muito sensível a entender, a compreender os conflitos e os problemas, todas as questões que nós seres humanos passamos. Estamos passando por um grande problema, uma pandemia gigante. Será que Deus está insensível a tudo isso? É claro que não. Jesus se sensibilizava, Jesus tinha compaixão, Jesus amava aquelas pessoas, Jesus chorou pelas pessoas. O próprio Deus fez isso. Olha só que demais. Jesus quebrou as barreiras geográficas, Jesus quebrou as barreiras sociais, porque realmente Jesus levou o evangelho tanto para o pobre quanto para o rico. Embora a gente possa dizer que tem essa ênfase maior na questão do pobre, de uma forma geral, mas Jesus também levou, Jesus também foi lá na casa de Zaqueu, na casa do publicano, do cobrador de impostos, né? Inclusive, dentre os seus 12, havia um que não era bem visto e que provavelmente socialmente ele era muito bem de vida. Não é verdade? Mateus. Até os publicanos foram objetos do seu amor, sem dúvida, né? Mestres da lei, Jesus se dedicou também a alcançar esses mestres da lei, assim como aqueles pecadores, aquelas pessoas que ninguém queriam saber, pessoas consideradas impuras pela sociedade. Jesus vai tocar a todos de maneiras diferentes, vai ensinar a todos de maneiras diferentes, em momentos diferentes, mas ele vai demonstrar aos seus discípulos que as suas palavras, que Jesus ele não veio simplesmente para um nicho social. Ele não veio para um grupinho assim, aqueles que ansiavam o Messias. Não, ele veio para todos. Até mesmo quebrando barreiras culturais, geográficas, sociais e culturais. Jesus, por exemplo, vai curar o servo do centurião romano. Os romanos eram odiados pelos judeus, assim como os samaritanos. Jesus vai dar uma importância muito grande para as mulheres. E aí Lucas tem uma colaboração muito grande nesse sentido, porque Lucas vai ser o evangelista que vai relatar essa preocupação, ele vai ter essa preocupação de relatar como as mulheres tinham espaço no ministério de Jesus. Então, por exemplo, as mulheres vão ser relatadas como aquelas que testemunharam a ressurreição, né, que levaram as boas novas, missionárias da ressurreição, mulheres. As mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, é Lucas que vai falar sobre isso, né, financeiramente, havia as mulheres que financiavam isso. Jesus, então, ele vai trabalhar não apenas com judeus, mas também com pessoas de outros povos. Vai realizar sinais na vida dessas pessoas. Essas pessoas vão ser tocadas, né? Barreiras religiosas, Jesus vai quebrar barreiras religiosas também, não é verdade? Olha só, Jesus coloca numa história que ele conta o samaritano como herói. Imagina, os judeus ouvindo essa história aí do bom samaritano, eles devem ter ficado doidos da vida, né? Um samaritano ser colocado na história como o herói da parábola, Jesus quebrando paradigmas, para mostrar que o reino de Deus é para todos. Jesus já estava dando luz. Aquilo que ele iria especificar depois, mais adiante, para os seus discípulos. Então Jesus rompeu todas essas barreiras, sem dúvida nenhuma, né? Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, o meu e o seu, da grande comissão. Vós sois testemunhas dessas coisas.
Jesus, ele vai dizer isso, mas isso chega para nós. Vós sois testemunhas disso. Chega para nós. Nós somos testemunhas do que Jesus fez. Então temos que fazer como Jesus fez. Percorrer povoados, cidades, aldeias, os mais diversos lugares. A gente prega tanto nos lugares onde há um grupo social que tem uma condição financeira melhor, quanto aquelas pessoas esquecidas pelo poder público, esquecidas pelas autoridades, esquecidas por todos nas favelas, né, nos cortiços, enfim, nas comunidades, as pessoas que realmente não têm talvez provisão para o pão de amanhã. Essas pessoas nós precisamos levar o evangelho, e não apenas um evangelho verbal, mas um evangelho vivo, um evangelho que se demonstre com as nossas atitudes e não apenas com as nossas palavras. Chega de palavras, né, irmãos? Chega de achar que a gente é a igreja só por fazer culto, por pregar e por fazer os mais diversos tipos de culto. Culto de oração, culto de celebração, culto nas casas, mas só com crente. A gente precisa mudar a nossa perspectiva e entender que o evangelho é para todos. A gente precisa tocar nesses corações. A gente precisa ser esse procurador de Deus na terra, né? Realmente levar essa missão que nasceu lá no princípio, que percorre todas as escrituras até a consumação dos séculos. E de pregar o evangelho, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a grande comissão de Jesus. Jesus vai encerrar ali o seu discurso antes da ascensão, depois de ficar ainda, mesmo após a ressurreição, durante muitos dias com seus discípulos, ensinando sobre coisas do reino. E aí, temos levado o reino de Deus? Temos só pregado ou temos feito discípulos? Né? Porque pregar é uma coisa, fazer discípulos é outra. E a missão é da igreja. A missão é de todos nós. Vocês aí que estão com os 47 aparelhos conectados aqui comigo nessa manhã, essa é a nossa missão. Nós temos uma missão e essa missão ela é urgente. Estamos vivendo um cenário de pandemia. E como será que o mundo vai se desenhar depois dessa pandemia? O que será que vai acontecer? Será que as relações sociais vão mudar? Será que a forma das pessoas entenderem o mundo vai mudar? Será que a nossa forma de ser cristão vai mudar? Ou será que a gente vai continuar do mesmo jeito? Eu tenho refletido muito nesses dias sobre missão, muito nesses dias sobre propósito, sobre aquilo que Deus nos chama para fazer e como temos realizado essa missão. Faça essa reflexão você também aí agora na sua casa, leve os seus pensamentos a Deus e comece a pensar: eu tenho cumprido a missão de Deus na minha vida? Diga aí, faz um comentário aí sobre a missão. O que você pensa sobre a missão? Quais os desafios dessa missão? Vamos entrar então agora no contexto da Igreja de Atos dos Apóstolos, para comprovar. Eu estou dando uma aula de missiologia bíblica, então eu vou percorrer toda a Bíblia falando de missões. Jesus vai deixar uma orientação para os seus discípulos, para aguardarem a descida do Espírito Santo. Por quê que os discípulos tinham que aguardar o Espírito Santo? Mas eles já não tinham conhecimento, porque a obra missionária, a obra de Deus, ela é feita no poder do Espírito Santo. Se a obra ela é feita na minha razão, na minha consciência, pela minha própria vontade, na minha própria força, ela não consegue atingir os seus propósitos. Lembra quando Jesus vai falar que nós poderíamos fazer coisas maiores do que Ele? Aquele texto está no mesmo... Aquele texto, João capítulo 14, se eu não me engano, está no mesmo contexto quando Jesus vai falar sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Né? No mesmo texto ali, João capítulo 14, ele vai falar das duas coisas. Vai falar que a gente pode fazer... o texto da Bíblia vai falar que a gente pode fazer coisas maiores, mas também esse texto vai tratar sobre a questão do Consolador, do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo eu não consigo realizar a obra de Deus. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Quando Deus envia o Espírito Santo à igreja, o Consolador, no dia de Pentecostes, vai ficar claro o propósito missionário de Deus, porque havia ali judeus de vários lugares, os judeus da dispersação, né, dos diversos lugares, e pessoas de diversas nações estavam ali reunidas.
né? Naquele momento, então, Deus envia o Espírito Santo e ali ele traz como se fosse uma torre de Babel ao contrário, e as pessoas vão entender aquilo que está sendo ministrado, que está sendo falado ali pelos apóstolos, e vão entender todos na sua própria língua, não vai haver confusão. Foi como se como se Deus ali por um determinado momento ele revertesse aquilo que ele fez em Babel, né, para mostrar que o propósito dele é que todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas tivessem acesso à mensagem, às boas novas de Jesus, às boas novas de salvação. E então, no poder do Espírito, os apóstolos eles vão se concentrar inicialmente em Jerusalém. Deus vai mandar uma grande perseguição em Jerusalém e então os apóstolos vão para os diversos lugares. Quais são os lugares que nós devemos fazer missão então? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém, os apóstolos inicialmente se concentraram em Jerusalém, mas Jesus manda uma ordem ali para uma perseguição justamente porque quando a gente está cômodo, gente, quando nós estamos acomodados como cristão, às vezes Deus dá uma sacudida em mim e em você. Talvez essa pandemia que esteja acontecendo em torno do mundo aí seja uma grande sacudida que Deus quer dar na igreja dele. Uma grande sacudida. Nós estamos muito acomodados e a nossa missão ela deve ser cumprida de uma forma enfática. A gente não pode perder o foco da missão. A nossa missão tem que ser levar o reino de Deus às pessoas, levar o reino de Deus àqueles que ainda não conhecem. Temos cumprido com essa missão? Né? Será que Jesus vai ter que mandar uma grande perseguição aqui para que a gente possa sair e levar? Sabe, o paradigma das missões mudou muito. Quando eu estudei missiologia no seminário, a gente falava sobre missão transcultural e da necessidade de pessoas aqui largarem tudo, largarem a sua vida, e ainda existe, claro, esses chamados específicos para missões transculturais, eu creio, largarem tudo aqui para irem para uma outra nação levar o evangelho. E a gente está vivendo hoje um fenômeno que é um fenômeno que não existia no meu tempo, que é o fenômeno da imigração. Muitos estrangeiros estão vindo para cá. A gente já nem precisa mais ir até lá para levar o evangelho para um estrangeiro, porque eles estão aqui. Gente, vai no Brás. Vai no Brás. Vai ali no centro de São Paulo. Dá uma volta. O que você vai ver de estrangeiro, de árabe, de sírio, de haitiano, de africanos, de pessoas de diversas etnias, nações diferentes, línguas diferentes. Eu trabalho num projeto social no centro de São Paulo e lá tem curso de português para estrangeiros. Tem fila para fazer curso de português. Os estrangeiros, eles colocam o nome, tem fila de pessoas na lista para poder participar desse curso. E a única coisa que nós oferecemos lá, a organização social que eu trabalho, é o curso e um lanche para essas pessoas. E a gente proporciona uma interação entre elas, porque são pessoas muitas vezes solitárias, precisam se relacionar. Então olha só como o paradigma missionário mudou. Antes a gente precisava, para fazer missão transcultural, pegar o avião, largar tudo aqui e ir. Hoje não necessariamente eu preciso fazer isso. Eu posso também fazer isso. Eu devo também fazer isso. Porém eu não posso me isentar e fechar os meus olhos para uma realidade, que é uma realidade atual de que os povos estão vindo até nós. Os países cristãos estão recebendo esses estrangeiros. E o que nós vamos fazer, então, com essas pessoas que estão aqui no Brasil? Nós vamos fechar os nossos olhos para a realidade desses imigrantes ou nós vamos fazer missões? Qual é a preocupação da igreja com essas pessoas? Qual a sua preocupação com essas pessoas? Quanto você tem se doado? O quanto você tem empregado o seu tempo, os seus esforços, os seus recursos em missões? Eu tenho muitos amigos e acompanho o trabalho missionário deles. Além dos missionários da nossa igreja, o Hugo, Alessandra, Maíra, que faz um trabalho espetacular, a Martinha, o Márcio. Eu também acompanho outros missionários amigos meus que estudaram comigo, por exemplo, o Lucas e a Ju, faz um tempinho que a gente não fala, mas eu sempre estou acompanhando pela internet o trabalho deles. O trabalho da família Aziz, do Homero, meu amigo que está lá no Oriente Médio, fazendo um trabalho humanitário, né, num lugar realmente de
de grande perseguição. São homens e mulheres que Deus tem levantado para fazer a diferença nas nações. Temos orado por esses missionários? Temos contribuído mais do que nunca agora nesse contexto de crise econômica global. Se você tem condição de financiar a obra missionária, agora é um momento em que essas pessoas precisam de você mais do que nunca. Então eu quero encorajar você a investir em missões. Investir, sabe? Dizimar, ofertar para missões, sabe? Com ousadia para sustentar essas pessoas que estão lá do outro lado, cumprindo isso daqui que eu estou falando, que é uma tarefa bíblica nossa, é nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo foi o grande ícone da missiologia no Novo Testamento, sem dúvida. E ele fazia a obra de Deus no poder do Espírito Santo, ele tinha uma estratégia. Na missiologia a gente tem que ter estratégia. Ele ia numa sinagoga porque lá as pessoas já conheciam alguma coisa, né? Então isso é o óbvio. Por exemplo, é muito fácil você levar o evangelho para uma pessoa que já tem algum conhecimento sobre Deus, sobre Jesus, do que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Tem isso? Tem. Eu vi com os meus próprios olhos. Existem pessoas no mundo que não ouviram falar de Jesus, povos isolados, povos completamente excluídos, não tem acesso, não tem uma televisão, não tem, existe isso ainda nesse tempo, Daniel? Existe, em muitos lugares do mundo. Paulo era um fazedor de tendas. Paulo, ele, embora recebesse contribuição das igrejas, né, e ele vai encorajar a igreja a sustentar os seus ministros, ele era um fazedor de tendas, ele era um tender maker, um profissional de missões. E você também pode ser um profissional de missões, por que não? Você é um engenheiro, você pode ser um engenheiro num outro país, né? E levar o evangelho, trabalhar nessa cultura e ao mesmo tempo ser um missionário. Então os paradigmas de missões mudaram e a gente tem que se adaptar e conhecer essas novas realidades, tá bom? Até porque um país fechado jamais vai aceitar uma pessoa como missionária ou missionário. Ela vai aceitar essa pessoa como uma outra coisa, um engenheiro, um administrador, um empresário, né? De uma outra forma vai aceitar. Como missionário não, professor de línguas, professor de esportes, né? Brasil é o país do futebol. Quantas possibilidades aí, não é verdade? Você pode fazer um curso de técnico de futebol e ser técnico de futebol lá na Arábia Saudita, que é um dos países mais fechados do mundo. Lá na Coreia do Norte. Será que a Coreia do Norte gosta de futebol? Deve gostar. É uma possibilidade também aí. Então, um vasto campo, vastas possibilidades aí. E o apóstolo Paulo sempre na direção do Espírito. Sempre conduzido na direção do Espírito. Era um plantador de igrejas, né? Então, essa ideia de que, puxa, tem muita igreja. Não tem problema que tem muita igreja. Quanto mais igreja, melhor, né? Guardadas as devidas proporções e observado o Evangelho, as Escrituras, não se desviando, né? Que é infelizmente alguma coisa que a gente vê aí com muita frequência, um Evangelho capenga aí, um ensino bíblico errado, cheio de heresias. Tirando isso daí, um ensino bíblico correto, mesmo que simples, uma igreja fazendo a diferença ali na sua comunidade, uma igreja missionária, é sempre uma coisa boa. Paulo foi um plantador de igreja e as igrejas locais que Paulo plantava, Paulo tinha uma preocupação com essas igrejas. Que era uma preocupação não só de pregar para essas igrejas, mas de pregar e discipular essas pessoas, até que elas chegassem numa estatura de maturidade espiritual. Era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, por isso que ele escrevia as cartas. Ele escrevia as cartas porque ele queria ver a maturidade espiritual na igreja. Será que hoje nós somos uma igreja madura, como Paulo desejava? É uma reflexão que nós podemos fazer sobre maturidade. Somos maduros como cristãos? Sim ou não? Que legal, quanta gente nos acompanhando. A Tati, olha só, graça e paz. Muita gente chegando aí, passando por aqui para acompanhar a nossa aula de missiologia. Será que somos uma igreja madura? Será que amadurecemos? Neste ano nós completamos 50 anos. Igreja Batista em Vila Guarani, 50 anos. Somos uma igreja madura?
Quais são os sinais dessa maturidade? É uma reflexão que todos nós devemos fazer, não só os líderes da igreja, mas toda a igreja. Você deve refletir sobre sua vida. Você é uma pessoa madura espiritualmente? Você tem feito missões ou você tem se preocupado só, exclusivamente com a sua vida? E eu quero falar aqui sobre um conceito de missão um pouco diferente. Não uma missão no sentido porque muitas pessoas entendem a missão como pregar. Eu vou lá e vou pregar para uma galera, eu vou fazer estudo bíblico. Não é isso que eu estou falando. Missão, entenda. Eu indiquei um livro na minha última live do René Padilha. É um teólogo equatoriano, o precursor da chamada missão integral. A missão integral ela é uma missão que entende o evangelho de uma forma mais ampla. Quando a gente fala fazer missão, a gente não está falando só de pregar e só de aplicar estudo bíblico, discipular e batizar a pessoa e inserir ela numa igreja. Não. Fazer missão é levar Jesus de diversas formas. Através de obras sociais, através da nossa relevância social. Como profissional, você pode ser um missionário na sua empresa, você deve ser um missionário na sua empresa. As pessoas têm que ver a diferença na sua vida. Ver que você realmente é uma pessoa especial, uma pessoa que tem a luz de Cristo. Agora o que a gente vê, infelizmente, é muitas pessoas dando um mau testemunho. E aí, ao invés de você ser um missionário, você acaba afastando, dificultando com que essa pessoa que não conhece Jesus tenha a compreensão de quem é Jesus e o que é o Evangelho. A gente precisa ser menos religioso e mais missionário no sentido bíblico, tá bom? Menos religioso e mais cristão, mais pequenos cristos. Porque quando nós formos pequenos cristos, nós vamos ser verdadeiramente missionários. Então fiz aqui peguei de Gênesis ali até todo o Novo Testamento, porque existe essa preocupação. E eu quero encerrar aqui lendo o seguinte texto. Olha só. É um texto que nos mostra até onde vai a nossa missão. Até onde vai a sua missão? Escreve aí nos comentários. Até onde você entende que vai a missão da igreja? Quero ver você comentando aí, tá bom? Olha, a missão da igreja, ela vai até o fim. A convicção de que Cristo voltaria, a necessidade subsequente de anunciá-lo a quem ainda não ouvira, eram motivações para Paulo, como devem ser hoje para nós no desempenho da missão. Sejam fiéis à sua missão. Viu? E até onde vai a nossa missão? Até a consumação dos séculos. Até o momento em que a mensagem puder ser levada. Enquanto a palavra de Deus puder ser levada a toda criatura, até aquele último capítulo lá, Nova Jerusalém, o Evangelho ainda será relevante. O reino de Deus ainda será relevante. E nós somos agentes desse reino de Deus. Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Você quer a volta de Jesus? Então, faça a sua parte. Eu devo fazer a minha. Cada um de nós deve fazer a sua parte, levando o Evangelho de Jesus a toda a criatura. Amém?